Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Bíblia na Mesa, momento onde nós estamos em família, lendo a Bíblia, devorando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado, porque eu estou sendo abençoado preparando esse estudo, e eu sei que você que está usufruindo desse estudo também está sendo abençoado. E antes da gente começar, eu preciso fazer aqui a vez do YouTuber, então te incentivar a se inscrever no nosso canal, a clicar nas notificações, é esse sininho que tem aí do lado, para você receber sempre uma notificação quando a gente entrar ao vivo, quando a gente tiver vídeos novos, estudos, enfim, quando nossos cultos estiverem online, para você não perder, para você não se atrasar, não chegar atrasado. Então ativa o sininho aqui do vídeo. Além disso, eu quero te incentivar a continuar comentando, certo? No chat ao vivo e também nos comentários aqui do vídeo gravado, caso você esteja vendo depois da aula sair. Porque isso incentiva muito o algoritmo do YouTube a divulgar, o algoritmo vai entender, poxa, tem bastante gente comentando, quer dizer que um vídeo é bom, então eu vou divulgar para mais pessoas. Clica também no joinha, divulga bastante, compartilha com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que vai gostar bastante de estudar Mateus junto com a gente, beleza? Se você está assistindo esse vídeo sozinho, eu quero te incentivar a convidar sua família, sabe? Se você veio até aqui sozinho, eu quero te fazer esse convite a voltar atrás, voltar lá na introdução de Mateus e convidar sua família. Viu? Vamos começar junto? Vamos começar do zero? E começa com eles vendo as aulas anteriores e eu tenho certeza que vai ser bênção demais para tua família e para tua casa, certo? Essa semana nós não tivemos nenhuma pergunta, nenhum comentário a respeito de algo para acrescentar no estudo, então nós vamos passar direto para o estudo, certo? Mas eu também gostaria de já te lembrar disso. Se tiver alguma dúvida em relação ao estudo de hoje, deixa no comentário ao vivo ou no comentário fixado aqui embaixo, para que você possa, que a gente possa responder na próxima aula as dúvidas, e se você tiver algo a acrescentar ao nosso estudo, também coloque aí embaixo, aí nos comentários, para a gente ler no início da próxima aula, beleza? Caso tenha algum constrangimento, eu já venho te falar que não precisa ter, porque todos nós estamos aqui aprendendo juntos da palavra de Deus, mas se ainda assim tiver algum tipo de constrangimento, envia pro pastor que ele vai passar pra gente como anônimo, tá? Então ninguém vai saber que foi você que perguntou, só o pastor, obviamente, mas é muito bom, o pastor vai passar pra gente esse comentário, essa dúvida, pra gente ler junto aqui, beleza? Vamos logo, porque já deu 7 minutos eu falando aqui, então vamos ser abençoados, 2 minutos na verdade, né, que teve a contagem regressiva antes, mas é isso, vamos direto pro nosso estudo, deixa eu mudar aqui, beleza, Mateus 5, por isso que nós lemos durante essa semana. Aqui eu deixei uma arte bem bonita aqui do Carl Bloch, de 1877, lá na Dinamarca. Ele que fez essa pintura maravilhosa e muito bonita, né? Gostei. Gostei. Jesus assim, todo imponente, né? Com suas mãos assim, ensinando ali os seus seguidores. Certo? Então aqui em Mateus 5 vamos só dar um panorama daquilo que está falando nesse capítulo. Aqui nós temos o famoso Sermão do Monte, esse texto maravilhoso que Jesus ensina ali os seus seguidores, né? Também conhecido como o Grande Sermão, o Sermão da Montanha, enfim. E é isso que nós vemos aqui no capítulo 5. Jesus fala sobre os sermos sal e luz, ele ensina também sobre a lei, sobre a ira, divórcio, adultério, sobre a vingança e o amor aos inimigos, e além também de falar sobre as bem-aventuranças, certo? Vamos começar falando sobre o Grande Sermão, o Sermão do Monte. E é interessante a gente ver logo no verso 1 e verso 2 o seguinte, algo que eu preciso confessar que sempre que eu leio que eu me lembro, porque a gente de cabeça, eu lembrava que Jesus já falava aqui com a multidão, mas não é isso que acontece. Jesus vê as multidões, vê aquelas pessoas todas chegando até ele, e aí ele sobe ao monte e se assenta, e seus discípulos se aproximam dele, é o que está no verso 1, né? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E no verso 2 diz, e ele passou a ensiná-los. Ou seja, Jesus não está aqui falando com as multidões, com um monte de gente. Jesus está falando com seus discípulos. Veja só que interessante, não são os 12 apóstolos, né? Tem ali os apóstolos, mas também mais alguns discípulos, pessoas que seguiam. Afinal de contas, discípulo significa isso, alguém que segue, né? Ou seja, por isso que nós hoje somos discípulos de Jesus, porque nós seguimos Jesus, seguimos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, nós seguimos a figura de Jesus. Então, nós somos discípulos de Jesus, e nesse momento, então, é interessante a gente ver que Jesus não estava falando com pessoas que não o conheciam, mas Jesus estava falando com seus seguidores, aqueles que já conheciam Jesus, que já
estavam ouvindo Jesus constantemente e Jesus se dirige a eles. Então é como a gente poderia dizer que Jesus estava ali, entre aspas, né, com a sua igreja, vamos dizer assim. Então Jesus estava pregando ali, Jesus como um pastor, pregando ali para os membros da sua igreja. A gente pode dizer dessa forma o que estava acontecendo aqui, certo? Jesus não estava ali evangelizando, falando com multidões, mas com os seus seguidores, certo? E é interessante a gente entender isso também, que o Sermão do Monte, o grande sermão, ele não se trata de uma lista de coisas para você fazer para ser salvo ou se tornar um discípulo de Jesus. Não é isso, não é uma listinha onde você vai ticando aquilo que você já fez ou aquilo que você precisa fazer para ser aceito por Jesus, para ser salvo, enfim. Mas o que acontece aqui é que Jesus está falando das características daqueles que em todas as épocas, ou seja, não importa onde você está no tempo, né? Nós estamos aqui hoje em 2023, essas são as características que devemos ter, ou seja, características daqueles que seguem a Jesus, daqueles que se submetem a Ele. E como eu disse, Jesus estava falando com aqueles que já o conheciam, então é como se Jesus falasse, olha, talvez ali na multidão, quando for pregar, as pessoas vão começar a questionar, mas quem é esse que tá querendo infringir as leis, tá querendo Jesus? Não, eu vim para cumprir a lei. Então Jesus já estava ensinando ali a sua, vamos dizer assim, a sua igreja, né, vamos dizer assim, para vaciná-los também contra qualquer tipo de afronta, né, então... essas são as características daqueles que se submetem a Jesus, né? E é interessante nós vermos isso, que Mateus mostra que Jesus é o Messias aguardado, o Deus conosco e também o novo Moisés. É muito interessante isso. Lá no início do nosso estudo, na introdução a Mateus, nós vemos isso, que Mateus escreve esse livro para os judeus, né? Então ele quer apresentar Jesus para os judeus, ou seja, ele pega ali, porque os judeus conhecem as profecias, conhecem os profetas, então ele fala, olha gente, sabe lá o que o profeta falou lá atrás? É de Jesus que ele está falando, e Mateus em todo momento, durante todo o livro, e lá no início a gente já vê Mateus toda hora falando, olha, e isso aconteceu porque o profeta já falou, então para se cumprir a profecia, por isso que Jesus veio de uma virgem, para se cumprir a profecia, por isso que ele foi morar onde ele mora, para se cumprir a profecia, então toda hora Mateus está apontando as profecias para Jesus, e Mateus quer mostrar isso, que Jesus é sim o Messias aguardado, ele é o Deus conosco, o Deus que se fez homem, que se fez carne, certo? Deus Emanuel, né? E ele também é o novo Moisés, porque afinal de contas, os judeus tinham muita, como fala, muito respeito às tradições e muito respeito aos patriarcas da fé, e um deles era Moisés, né? Então eles tinham muito isso, eles estimavam demais Moisés e os mandamentos, enfim. E é interessante que Mateus quer mostrar, olha só, Jesus... ele é o novo Moisés. Moisés, ele saiu do Egito. Jesus também saiu do Egito. Moisés, ele atravessou o Mar Vermelho. Jesus, ele atravessou o Rio Jordão através do batismo. Sabe? Moisés esteve no deserto por 40 anos. Jesus esteve no deserto por 40 dias. Moisés recebe os mandamentos no monte e Jesus ensina os mandamentos no monte. Então Mateus está aqui apresentando, veja, olha só, o paralelo que tem de um patriarca da fé para Jesus. Olha só como Jesus é igualzinho a Moisés, ele é o novo Moisés, mas não para por aí, porque Jesus é maior que Moisés. Veja, nós temos que respeitar sim Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus, conduziu o povo através do Egito, na saída do Egito, né? Conduziu o povo no deserto. Mas Jesus é maior do que todos, né? E ele fala exatamente isso, que Jesus libertará finalmente Israel da escravidão. E agora Israel não é mais literalmente o povo de Israel, mas todo aquele que se faz povo de Deus, todo aquele que faz parte do povo de Deus, né? Ele veio dar um novo ensinamento divino, salvar dos pecados e estabelecer uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Por isso que Jesus, ele é maior do que Moisés. Isso é muito interessante a gente entender. Mateus mostrando aqui para o povo judeu que além de Messias aguardado, de Deus conosco, ele também é esse novo Moisés. Bom, a partir daí nós já começamos o texto, logo no verso 3, falar sobre as bem-aventuranças. Um texto também muito conhecido, um texto que muitas pessoas sabem de cor, mas é interessante a gente ver isso, que os religiosos eles gostam de contar as suas boas obras, né? Aquelas pessoas religiosas, né? Ah, não, porque eu dou para os pobres e eu faço esse tipo de coisa, eu faço essa ação, eu tenho esse ministério. Então essas pessoas, né, têm toda essa pompa, né? Se sentem mais dignos do que outros, mais superiores, né? E inferiorizam as pessoas. Ah, você não ora todo dia? Sabe? Esses tipos de religiosos, essas pessoas que Jesus combate a religiosidade, né? E Jesus apresenta qualidades e características desconfortáveis para os seus seguidores. É interessante, é como se Jesus falasse, olha, sabe esses religiosos que tem toda uma pompa, que falam que oram bastante e tudo mais? Pois é,
os meus seguidores, aqueles que querem me seguir, tem que ter essas características. Jesus começa a listar. E não são características tão legais assim. Se a gente parar pra pensar, inclusive me preparando para essa aula, eu li um texto do Mário Persona que fala exatamente isso, sobre características desconfortáveis. Por isso que eu até coloquei aqui sobre isso, né? Que, na verdade, o texto de... O texto de Mateus 5, né, o grande sermão, ele, na verdade, se você acha ele bonito, né, o texto do Mário Persona fala isso, se você acha esse texto bonito, é porque você não entendeu, porque na verdade você está lendo aqui a sua condenação, porque todos nós somos pecadores, todos nós já pecamos, né, então Jesus apresenta essas características desconfortáveis a partir do verso 3, e diz o seguinte, Jesus disse, né, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Que interessante, só um adendo aqui, né? Quando diz bem-aventurados, né? Significa felizes são, né? Então, até em algumas versões, acho que na nova NTLH, né? Nova versão na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, fala sobre isso, sobre felizes são, né, enfim, bem-aventurados significa isso. Então, bem-aventurados os misericordiosos, no verso 7, porque alcançarão misericórdia, no verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha só, características desconfortáveis. O que Jesus está falando é, olha, se você decidir me seguir, você vai ser perseguido. Olha, você vai ter momentos que você vai chorar, né? Olha, vão tirar a tua paz, vão caluniar contra você. Mas seja feliz, porque grande vai ser a sua recompensa no céu. Então é muito interessante isso. E é bem diferente o discurso do que a gente vê muitas vezes até na televisão, né? É triste demais a gente ver a famosa teologia da prosperidade, que hoje em dia tá até em baixa, né, a teologia da prosperidade. O que tomou conta é a teologia coach, né? E assim, aquela coisa que eu sempre digo, nada contra o coach, cara. Eu tenho amigos que têm essa profissão e são ótimos no que fazem, mas é triste demais quando a gente vê quando as pessoas começam a se confundir um pouco, sabe? E usar, eu digo teologia coach, porque coloca o homem como algo maior até do que o próprio Jesus e sabe, começa a usar frases de efeito e coisas bem emocionais, sabe? Porque a gente sabe que hoje em dia o que mais fere a gente é a nossa alma, né? O nosso interior, são as nossas emoções, né? As novas doenças do século. Novas não, né? Mas as grandes doenças do nosso século, século XXI, né? Me confundi agora. As doenças mais comuns são a ansiedade, a depressão e tudo mais, essas doenças da alma, né? Doenças da cabeça, e esses coaches da teologia vêm falando sobre isso, sobre que com Jesus as coisas vão ser mais fáceis, e veja só, é verdade? Vai ser mais fácil com Jesus, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, isso quer dizer que não vamos ser perseguidos, sabe? E é isso que Jesus está falando, olha só. Muitos religiosos acham que são próximos de Deus só porque eles oram bastante, mas não é isso, ó. Essas são as características de quem me segue. São características desconfortáveis, sabe? São os pobres de espírito, são aqueles que choram, são esses daí que são os que me seguem, né? Agora, quem quer ser o que chora? Quem quer ser o humilde? Quem quer ser o pobre de espírito? Quem quer ser perseguido, né? Quem quer ser misericordioso, não correr atrás da própria justiça, né? Porque, afinal de contas, misericordioso significa isso, você perdoar aquele que te insultou, você não ir atrás de fazer justiça com as próprias mãos, mas você agir com perdão e com amor para com todos, né? Ou seja, essas são as características daqueles que seguem a Jesus, características bem desconfortáveis, né? Então, mais uma vez, não é uma listinha de coisas que nós devemos fazer ou de coisas que a gente não deve fazer, mas esse trecho aqui das bem-aventuranças mostra as características, de certa forma, desconfortáveis dos seguidores de Jesus, e a gente precisa colocar isso como uma medida da nossa vida, certo? Além disso, Jesus segue falando sobre sermos sal e luz, né? Jesus nos convida a ser o sal da terra e a luz do mundo, e ele rejeita a omissão. Isso é muito interessante e muito importante. No verso 13 diz, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, perder o sabor, né? Como vai restaurar o sabor
para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, né? Ou seja, o que adianta um sal que não tem sabor? A função do sal é justamente dar sabor. Ou seja, ele perde o sabor. Se ele fica insípido, vamos jogar fora então, pra que serve, né? E no verso 14, Jesus continua: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocar embaixo de um cesto. Ou seja, você não vai acender uma lâmpada aí e botar dentro de uma bolsa, né? Uma lamparina aqui no caso. Não tem sentido nenhum. A lamparina, né? A lâmpada, ela é acesa para iluminar os ambientes, né? Então, lugar nenhum, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. No verso 16 continua assim: brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, nos sals, quase que eu falei. Então, como sal e luz, devemos salgar e iluminar, e isso é muito importante. Esse trecho aqui também é muito conhecido, a gente ouviu diversas pregações sobre isso, mas eu diria que o mais importante, uma das coisas mais importantes pra gente tirar disso pra gente é justamente que a gente não deve se omitir, cara. Nós somos sal, nós somos a luz, então a gente precisa cumprir com o nosso dever. Se você é luz, se você se considera um crente, um cristão, filho de Deus, você é luz, então você precisa iluminar os ambientes que você vai. Isso significa que não importa onde você esteja, né? É claro que com as proporções devidas, né? Mas não importa se você está no trabalho, se você está na faculdade, enfim, na escola, onde quer que você esteja, você tem que ser luz. Ou seja, as pessoas às vezes vão vir com trevas e vão querer discutir, falar coisa errada e tudo mais. Você precisa vir com um espírito de paz, você precisa vir com uma luz daquele lugar, iluminar aquele lugar. Então, você precisa ser, você não pode se omitir, sabe? Você precisa salgar, esse dar sabor é justamente você apresentar a palavra, mostrar para as pessoas que existe algo além nessa vida, né? Então, temos que cumprir com a nossa função de sal e luz dessa terra, porque Jesus ele rejeita a omissão, certo? Bom, interessante a gente ver isso, né? E as bem-aventuranças mostram exatamente qual é o padrão do reino do céu, porque no mundo, feliz é aquele que está acima dos outros, aquele que mente pra estar melhor, né? E a gente vê isso muito em novela, na verdade, vamos ser sinceros aqui. A gente vê, por isso que a gente fala que novela, novelas, né? Novelas, porque é muito interessante isso, cara. A gente vê um fenômeno cultural que acontece com as novelas. Aqui no Brasil, um país que gosta demais de novela, eu não gosto, eu não vou saber nem citar aqui, nem novelas, nem personagens, mas eu sei que você vai entender o que eu vou dizer aqui. Às vezes tem um personagem, né, de uma novela, por exemplo, que ele é mulherengo, então ele é casado, mas ele tem amante e tudo mais, e às vezes você fica até torcendo pra ele ficar com amante, porque a esposa trata ele mal, sabe essas situações que a gente vê em novela, esses triângulos amorosos e tudo mais, e a gente vê isso, a pessoa mentindo e sendo adúltera e tudo mais, e a gente torce para que uma situação aconteça e tal. E cara, é isso que o mundo prega, sabe? Feliz é aquele que tá acima dos outros, aquele que mente para se dar bem, aquele que vai e se garante com várias mulheres, ou aquela mulher que se garante com vários homens e que, se for preciso, vai e adultera mesmo, né? Como fala? Pratica, né, o adultério, enfim. Então, assim, é interessante a gente ver isso, que realmente esse é um padrão mundano, cara. Isso entra nos nossos lares através de novelas, de séries, de filmes, enfim. E veja só, não tô dizendo que é errado você não se entreter com esse tipo de coisa, mas é importante demais a gente entender que esse é um padrão mundano, né? Isso não pertence a gente, né? Mas o reino de Deus, feliz é aquele que é o perdedor. Olha só que interessante, né? Se a gente ler esse texto novamente, a gente vai ver, poxa, Jesus está então dizendo que feliz é quem chora, é quem é pobre de espírito, quem é humilde, quem é perseguido. Ou seja, feliz é quem é o perdedor, né? E é interessante demais, tem um livro, eu não tenho ele aqui comigo, né? Mas eu vou citar ele aqui, é um livro que chama O Reino de Ponta Cabeça. Ele fala justamente sobre o reino de Deus, que é um reino de ponta cabeça, né? Onde o último é o primeiro, onde o rejeitado é escolhido, onde o menor é o maior. Esse é o reino de Deus, sabe? O reino de Deus onde o que chora é feliz porque ele vai ser consolado. Onde o perseguido é feliz porque grandes vão ser recompensas dele no céu. Olha que loucura, faz sentido isso? Né? E a gente sempre ouve, durante a nossa caminhada cristã, a gente ouve que com Jesus vai ser melhor, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou ter o carro do ano. E a gente vem, com Jesus, nossa, eu vou ganhar as coisas e tudo mais. E isso pode acontecer? Pode.
mas o principal de estarmos com Jesus é que a nossa confiança está nele. Então pode ter momentos que nós vamos chorar, mas no fim das contas nós estamos felizes porque ele está nos consolando. Então, pro reino de Deus, feliz é aqueles que perdem, né? Esse é o que fica pra gente sobre as bem-aventuranças que Jesus explica aqui pra gente em Mateus capítulo 5. Continuando, Jesus tem mais outros ensinamentos, né? E aqui eu separei em duas vertentes, vamos dizer assim, sobre a lei, adultério, divórcio, e depois sobre os juramentos, vingança e amor aos inimigos, né? Vamos começar então sobre a lei. É interessante porque muitos se preocupavam com a lei, e Jesus quer deixar isso bem claro. No verso 17 ele fala: não pense que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. É isso que eu vim fazer aqui, né? Ou seja, Jesus não vem rejeitar a lei, mas cumpri-la e ainda afirmar que suas exigências são superiores, né? Como que ele faz isso? Ele fala: olha, veja só, você sabe, você já ouviu dizer que lá na lei de Moisés estava o quê? Não matarás. Pois é, mas eu digo pra você que se você se irar, você também vai para julgamento. Porque quando você matava, você iria para julgamento. Mas eu digo pra você que se você se irar, você também vai. Se você ofender, também vai. Se você insultar, também vai, né? Ou seja, Jesus está equiparando aqui vamos dizer assim, o assassinato com o sentimento de ira, de ofensa, de insulto, né? Então, o que Jesus está falando é isso. Se você já xingou alguém, né? Olha só, equivale a você ter matado aquela pessoa, né? É isso que Jesus está falando. E é por isso que nós entendemos, e eu sei que você que está assistindo esse estudo já sabe sobre isso, mas eu preciso dizer aqui como parte do nosso estudo, né? Que não existe pecadinho e pecadão. Nós, na nossa mentalidade humana, a gente compara as coisas, a gente gosta de fazer essa comparação e a gente coloca, poxa, matar é muito pior do que ofender, né? Porque, né, enfim, a gente coloca isso numa balança, mas para Deus os dois são pecados, e pecado nos leva à morte, pecado nos afasta de Deus. Então, não importa. É a mesma coisa, eu sempre uso esse exemplo. Às vezes você trabalha num escritório que tem lá 1000 canetas, 1000 clipes de papel. E você fala, vou levar um pra casa. E você rouba uma caneta lá do escritório, né? Agora, qual que é a sua diferença para alguém, um político que desvia milhões, né? O cara roubou milhões da saúde, desviou. Qual que é a sua diferença? Ah, não, mas eu não roubei milhões, eu roubei uma caneta. Pois é, mas roubo é roubo, né? Então não importa a quantidade, não importa o valor, continua sendo roubo. Ou seja, não existe pecadinho, pecadão. O seu pecado vai ser sempre pecado. Então, é isso que Jesus está falando. Olha só, às vezes a gente não mata, né? Não mata literalmente, mas você está ofendendo aquela pessoa, você está insultando, você está inferiorizando aquela pessoa. Então, isso já equivale. Sabe, isso já equivale. É isso que Jesus está falando. As minhas exigências são superiores, sabe? O não adulterarás, mesma coisa. Jesus fala aqui sobre o adultério, sobre o divórcio, né? Ele fala isso. Se você olhar com desejo, já adulterou. Pronto. Já cometeu adultério, né? Ou seja, então o que Jesus está fazendo aqui é erguendo mais a régua, falando, olha só, gente, existiam os mandamentos, existiam as leis que ornavam o povo no Antigo Testamento. E hoje o que eu tô falando pra você é exatamente isso, né? E o que Jesus faz é que ele vem e abre os nossos olhos pro pecado, ele amplia a nossa visão a respeito da lei. Então Jesus, ele vem, como se, né? Então não adulterarás, esse é um mandamento. Só que daqui vem, e tem mais 5 daqui, vamos dizer assim, né? Só exemplificando, né? Porque se você olhar pra outra mulher desejando, já adulterou. Se você desejar outro homem, já adulterou. Então, quer dizer, Jesus está ampliando, né, a visão a respeito da lei e está mostrando que o pecado existe, né? Ou seja, Jesus vem para mostrar que pela lei somos todos pecadores, porque afinal de contas, eu nunca adulterei, eu nunca cometi adultério, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu tô de acordo com a lei, mas espera aí, eu já ofendi, espera aí, eu já olhei com desejo. Então o que Jesus está fazendo aqui nada mais é do que mostrando que pela lei todos nós somos pecadores. E eu tenho certeza que você que está assistindo tá junto comigo nesse barco, hein? Por favor, hein? Confessa aí. Você já cometeu, talvez você nunca matou, né? Mas você já insultou. Você já se irou. Você já ofendeu. Então, o que Jesus vem é ampliar nossa visão a respeito da lei e vem abrir os nossos olhos para o pecado. Veja só o que acontece quando você peca. E Jesus vem e mostra isso, que todos nós somos pecadores diante da lei de Deus. Interessante que no Antigo Testamento, o que acontecia?
Quando... Deixa eu ver se tem... Ah, não coloquei isso no próximo slide. Então eu vou falar já. É interessante a gente ver isso, que o que acontecia no Antigo Testamento, quando aqueles homens, aquelas mulheres pecavam, né? Eles faziam o quê? Eles pegavam ali um cordeiro, né? Imaculado, ou seja, sem mancha nenhuma, um animal perfeito, e sacrificavam a Deus para apagar os seus pecados, né? E exatamente por isso que Jesus é chamado Cordeiro Santo de Deus, porque ele é 100% homem, ele é 100% Deus, certo? Mas é interessante que Jesus ele veio de uma virgem justamente para não herdar a natureza pecaminosa do homem. Ou seja, Jesus é esse novo Adão. Ou seja, é como se Jesus fosse o Adão antes do pecado, né? Porque imagina só como que era o Jardim do Éden antes do pecado entrar, né? Era os mil maravilhas, né? Enfim, então Jesus vem e ele é o nosso Cordeiro Santo de Deus. Ou seja, nós hoje pecamos sim. Nós somos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa dentro da gente. E é como se Jesus falasse também. Imagina que Jesus viesse hoje. Imagina que Jesus viesse hoje nos ensinar. Ele subisse lá na Serra do Japi, lá no monte, lá do Eloy Chaves, para ensinar a sua igreja, ensinar aqueles seus seguidores. E ele falasse isso: olha, gente, vocês seguem, né, os mandamentos, vocês não matam, né? Vocês não adulteram, não cometem adultério, né? Pois é, mas sabia se você curtir uma foto de uma menina no Instagram de biquíni, você já tá cometendo adultério. Então é como se Jesus, veja só, ele não tá atualizando a lei, ele não tá acrescentando coisas novas à lei, mas Jesus está ampliando a visão, está mostrando que, peraí, ó, talvez você nunca tenha cometido o ato de adultério, mas só a questão de você pensar sobre isso já te torna um adúltero. Então é isso que Jesus faz. E lá no Antigo Testamento, continuando esse raciocínio, era sacrificado o cordeiro para remissão dos pecados. E o que Jesus está fazendo aqui é mostrando: olha, vocês são pecadores e eu sou o Cordeiro Santo de Deus. É como se Deus mostrasse lá no início, por causa de um homem que caiu, Adão caiu pela serpente, Adão caiu na tentação, comeu do fruto proibido, e por causa dele toda a humanidade é pecadora, por causa de um homem. E hoje, o que Deus faz pra gente é ao contrário. Ele fala: por causa de um homem que é santo, que é poderoso e é vitorioso, por causa de Jesus, toda a humanidade tem a condição de viver eternamente. Olha só que interessante. Então, Jesus ele vem, cumpre a lei, abre os nossos olhos para o pecado, amplia a nossa visão a respeito da lei, nos mostra que somos pecadores diante da lei de Deus, porque afinal de contas, apesar de talvez você nunca ter roubado literalmente, talvez você já pensou o que seria da sua vida se você tivesse, né, surrupiado ali, desviado um pouquinho de dinheiro, feito ali, recebido o troco errado e tudo mais, né? Já vale como pecado. Então nós somos pecadores diante de Deus. E nós precisamos muito do Cordeiro Santo de Deus morrendo por nós, certo? Aceitar esse sacrifício de Jesus na cruz é o que nos torna dignos de receber a vida eterna. E Jesus continua então, certo? Os seus ensinamentos, e ele fala sobre juramentos, vingança e amor aos inimigos. No verso 37 fala que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. E é interessante aqui porque Jesus, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, se você precisa jurar, significa que tua palavra não tem valor. É como se fosse isso, resumindo: olha, se você precisa jurar por Deus, olha, não, eu juro por Deus, ó, eu vou fazer isso, significa que a sua palavra não tem valor. Porque se a sua palavra for sim, sim, toda vez que você falar sim, você fizer sim, toda vez que você falar não, você fazer não, significa que as pessoas, né, vão confiar em você. Ou seja, então é isso que Jesus está falando. Não é literalmente a respeito de juramento. Não é que Jesus está falando que é errado você jurar, né? Não é isso. Mas ele tá falando, o que ele está querendo dizer é que vai além, porque o juramento significa que a tua palavra não tem valor. Então o que Jesus está querendo sanar aqui é essa nossa dependência dos juramentos, né? Imagina, seu chefe fala: ó, cara, me entrega esse serviço aqui. Quando você consegue, você fala: não, sexta-feira eu te entrego. Aí, puxa, será que você vai entregar mesmo? Não sei, né? Não, eu juro que eu entrego pra você, né? Então, quer dizer, se você precisa jurar, quer dizer que sua palavra não tem valor, né? Então, o que Jesus está querendo combater aqui não é nem literalmente os juramentos em si, mas é querendo fazer com que você tenha uma palavra verdadeira. Se você falar sim, é sim. Se falar não, é não. Então, que a sua palavra possa voltar a ter valor. E no verso 39 ele continua, né? Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Eu, porém, lhes digo...
E pulando no verso 44 diz: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Aqui falando então sobre vingança, né? E falando sobre o amor aos inimigos, né? Mais uma vez, características completamente desconfortáveis, porque se alguém bate em você, o que você vai querer fazer? Revidar. Se alguém te persegue, o que você vai querer fazer? Você vai querer, né, peitar aquela pessoa, né? Pera aí, o que você tá fazendo aqui, meu irmão? E é interessante isso, que o que Jesus faz aqui é apresentar o padrão de Deus, né? Ou seja, a ética do reino de Deus, né? Veja só, a gente não deve fazer justiça com as nossas próprias mãos. Devemos ter a postura de alguém que quer perder, né? Ou seja, se alguém bate em você, ao invés de você querer ganhar aquela luta, não, tá bom, eu tô disposto a perder, vai, bate do outro lado, pronto, sabe? Você tem que ser alguém que está disposto a ser derrotado, porque afinal de contas a nossa luta não é contra as pessoas, né? A gente sabe disso, né? E a gente sabe que quando as pessoas nos perseguem, não estão nos perseguindo, mas estão perseguindo a Jesus, cara. Então a gente precisa entender isso, que a gente precisa seguir os padrões divinos, os padrões de Deus, da ética do reino de Deus, para nossa vida. Jesus, é interessante falar sobre uma coisa aqui, Jesus ele não proíbe a defesa, mas ele incentiva o perdão e o não revidar, ou seja, não quer dizer que a pessoa vem e vai te processar e judicialmente, vamos dizer assim. Não quer dizer que, não, então não posso me defender, porque né, Jesus falou lá no Sermão do Monte que se me baterem de um lado tem que dar o outro, então não. Não, você pode sim se defender, vai se defender na justiça, vai... Enfim, tem vários meios. Porque afinal de contas, se fosse assim, então como é que a polícia ia fazer o trabalho dela, né? O ladrão roubou? Mas então pode roubar, né? Roubou de um lado, rouba do outro, né? Não é assim, né? Então, o que Jesus está fazendo aqui, ele não está proibindo a sua defesa, e eu digo defesa judicial ou defesa física também, né? Se alguém vier pra cima, meu irmão, se defende sua família, sabe? Defende sua esposa, seus filhos, você pode se defender sim. A questão aqui é que Jesus está falando o quê? Ele está incentivando o perdão. Olha, se já fizeram isso com você, já te perseguiram, perdoa essas pessoas, sabe? E, o mais importante, não revida. Não revida, ou seja, você pode se defender, mas não revida, sabe? Eu sei que às vezes pode parecer meio complexo. Como que eu vou me defender sem revidar? E a questão tá no coração, né? Se a pessoa, vou usar o mesmo exemplo, se a pessoa te processa, e aí às vezes ela desiste do processo e você, não, pera aí, agora eu não vou até o final, porque você desistiu porque sabe que você vai perder. Não, vou até o final, vou tirar tudo de você, sabe? Vocês já viram esse tipo de coisa, né? Então, a gente precisa ter essa compaixão, sabe? Ser essas pessoas que perdoam e que não revidam, né? Mas que se defendem, certo? Fomos chamados para sermos esses que seguem esse padrão de ética do reino de Deus. Esses são os ensinos de Jesus, certo? E é interessante a gente parar para pensar no seguinte: se a gente se comparar com nossos vizinhos briguentos, né? A gente ouve às vezes casal brigando, né? Quem mora em apartamento, ou tem aquele colega na faculdade ou no trabalho que é fofoqueiro, fofoqueira, ou tem um amigo que é caloteiro, uma amiga caloteira. É fácil a gente se comparar com essas pessoas, né? E a gente pode virar esses religiosos que se acham superiores. Olha só, tá vendo? Casal brigando, olha só esse menino aqui fofoqueiro, olha só esse cara caloteiro e tudo mais, né? E é fácil a gente se comparar, mas o que a gente deve ter como medida pra nossa vida é o texto de Mateus 5. Será que eu tô sendo humilde? Será que eu tô sendo compassivo? Será que eu tô amando meu inimigo? Será que eu tô orando pelos aqueles que me perseguem, né? Esse tem que ser o nosso padrão, ou seja, se comparar com aqueles que não seguem a Jesus é fácil demais, né? A gente vai estar sempre acima deles, né? Se a gente parar pra pensar. Mas o que Jesus nos convida é, se comparem a mim. Ele é a nossa régua de medir. Então a gente tem que se comparar sempre a Jesus e ao texto de Mateus 5, o Sermão do Monte, para as nossas vidas. E já seguimos então para o resumo e aplicação desse capítulo pra gente, certo? Então vamos resumir aqui as bem-aventuranças, sal e luz, né? Jesus apresenta as qualidades e características desconfortáveis dos seus seguidores. Ele também nos convida a ser sal da terra e luz do mundo, e ele rejeita a omissão, ou seja, nós somos chamados para salgar e para iluminar, então vamos fazer isso, certo? Além disso, nós devemos nos preocupar em cumprir com a nossa missão de salgar a terra e iluminar o mundo, e foi isso que eu acabei de dizer, né? Acabei de ler. Segunda coisa, sobre os ensinamentos de Jesus, né? Jesus, então, ele vem cumprir a lei e ampliar nossa visão sobre ela. Ele abre nossos olhos para o fato de sermos todos pecadores e nos ensina sobre a lei do amor e sobre a falsa sensação de justiça que há na vingança, né? Porque quando a gente se vinga, a gente pode, né, ficar satisfeito, né, e tudo mais, mas esse sentimento de justiça
não deve vir da vingança, nunca, né? Bom, e é isso, ele não condena a defesa, mas sim o revidar, certo? Isso é muito importante pra gente. E já partimos para a aplicação para a nossa vida, certo? O Sermão do Monte, então, ele não é uma lista de afazeres e proibições do cristão, mas é um lembrete da nossa natureza pecaminosa, certo? Jesus é o único que pode nos trazer liberdade completa dos nossos pecados, devemos amar nossos agressores e perdoá-los, e podemos nos defender, mas nunca revidar, certo? Devemos nos comparar sempre a Jesus, ele é a nossa régua de medir. E isso foi então nosso estudo sobre Mateus, o capítulo 5, e que você possa continuar nesse estudo junto com a gente. Um recadinho aqui do nosso amigo Mateus, certo? Aproveita que você está com a sua Bíblia aberta, se você está aí na mesa com seus familiares. Já lê o próximo capítulo então para a semana que vem, capítulo 6 de Mateus, e a gente se vê na segunda-feira, beleza? Essa semana eu não consegui fazer na segunda, por causa da Páscoa, né? Geralmente eu preparo os estudos de sábado, mas no sábado, por causa da Páscoa, eu acabei ficando com a minha família. Então, passamos hoje para terça-feira, certo? Mas semana que vem voltamos na segunda-feira para a gente iniciar nossa semana já degustando bastante da palavra de Deus. Então aproveita agora que vocês estão sentados, estão na mesa, estão todos juntos e já lê o próximo capítulo. Em 15, 20 minutinhos vocês já encerram isso. E para a próxima aula a gente se vê mais uma vez. Beleza? É isso, galera. Espero que vocês estejam sendo abençoados. Eu sei que estão, né? É muito bom isso. Mais uma vez quero te incentivar então a curtir, compartilhar com todo mundo esse nosso estudo. E que em nome de Jesus todos nós possamos crescer em santidade, crescer em conhecimento na palavra de Deus. Beleza? Deus abençoe a todos. E lembre-se então, uma Bíblia caindo aos pedaços pertence a alguém que não está caindo aos pedaços. Deus abençoe vocês. Até a próxima.